Estamos aqui novamente para falarmos sobre pragas urbanas. E hoje especificamente estaremos falando sobre uma praga extremamente danosa. Por qual motivo? Primeiro, causa problemas, sérios problemas à saúde. E em segundo, o que ele destrói de alimentos é algo incalculável. Não é, Francisco? Sim, verdade. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, no Brasil, os prejuízos causados são da ordem de 5 bilhões de dólares em alimentos contaminados ou consumidos ou estragados pelos roedores. 5 bilhões. 5 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, nos grandes centros urbanos existem cerca de 3 roedores por habitante. Então, se a gente considerar, por exemplo, na cidade de São Paulo, que nós temos 11 milhões de habitantes, então haverá cerca de 33 milhões de ratos. E eles costumam danificar cerca de 5 a 10 vezes o que eles consomem de alimento. Porque eles passam ali em cima, podem urinar, podem defecar, enfim, estragam 5 a 10 vezes mais do que eles consomem. Fazendo uma conta simples, isso significa um prejuízo, uma perda de cerca de 6.600 toneladas de alimento desperdiçados por dia, só na cidade de São Paulo. 6.600 toneladas. Toneladas de alimentos. Isso, quantas refeições não haveria possibilidade de se fazer só com esse material, esse alimento estragado? Isso daria, assim, para alimentar pelo menos 6 milhões e 600 mil pessoas, mais ou menos. Isso dá a metade da população da cidade de São Paulo. É muita coisa. Sim. Então, o grau de importância dessa praga econômico é muito grande, né? Muito grave. Então, é bom que se saiba por completo a biologia, como lidar com essas pragas, o conhecimento delas, do comportamento, para que você possa ter uma ideia de como elaborar uma estratégia de controle. Eu já ouvi, porque a gente ouve muita coisa sendo falada, Sim. O disque-disque. Em alguns lugares do interior, na área rural, Sim. o prejuízo na parte de alimentos chega até 30% da produção, em alguns lugares. Em perda. Em perda de alimentos. Certo. Então, assim, imagina do que se produz na área rural, 30% de perda. É algo realmente que precisamos tomar um pouquinho de cuidado com essa praga que está atrapalhando a economia. Pode até dizer que atrapalha a economia de um país. Sim, porque nós estamos falando de alimento. Algo tão precioso, tão difícil de obter em algumas situações, com esse prejuízo enorme que a gente observa nessas situações, né? E outra coisa que eu imagino assim, imagine se nós conseguíssemos resolver o problema de 50% das infestações de ratos, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós teríamos uma disponibilidade de em torno de 3 milhões de refeições. Acabaríamos o problema da fome. Sim, pelo menos, né, nos grandes centros, né, você tem essa observação a ser considerada. Se os números estão corretos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu acho que é uma praga que precisa ser realmente atacada, claro. Destruída. Sim, o controle é fundamental nessas circunstâncias, né? E olha, eu há uns 3 anos atrás soube que o filho de um amigo meu faleceu. Assim, um cara muito chegado, um cara muito legal, a gente jogava bola junto. E fiquei sabendo que ele morreu porque ele estava no carro, saiu do carro, pegou a chave e caiu no bueiro. E ele enfiou a mão para poder pegar a chave e deve ter machucado a mão, alguma coisa, e depois de 2, 3 dias começou a ficar doente e faleceu. Fiquei sabendo que é alguma coisa relativa a ratos. Sim, eles podem transmitir também várias doenças, né? Entre elas, por exemplo,
a peste bubônica, a leptospirose, que é muito comum quando a gente observa regiões alagadas, quando chove forte. Então, tem uma bactéria. E a urina do rato, ela espalha essa bactéria nos locais onde você pode ter contato. Você veja que coisa, uma praga que às vezes a gente não dá muita importância, a gente tem nojo, as Sim, pessoas têm medo, porém, assim, o significado dela é muito mais importante do que a gente até imagina. imagina. Veja, por exemplo, como fazer para a gente reconhecer que tipo de rato é que a gente está tendo, ou na nossa casa, ou a gente está vendo na Sim, rua. nós temos nos grandes centros pelo menos 3 tipos, 3 espécies principais. O camundongo, mus musculus, ou o rato de esgoto, ou a ratazana, e o rato de telhado, ou rato de forro. São as principais espécies que a gente encontra nos grandes centros. Camundongo, Mickey É, Mouse, camundongo é aquele pequenininho, né? bonitinho, Que o pessoal gosta de desenho uma animado, gracinha. que acha bonitinho, né? Se parece com um hamster, aquela coisa mais carinhosa, né? É um bichinho curioso, né? Ele tem um raio de ação aí para busca de alimento, cerca de 2 a 5 metros, mais ou menos. O que quer dizer isso? Que ele faz o ninho dele dentro da sua casa. Pode ser numa gaveta, pode ser num armário, pode ser atrás de um fogão, por exemplo, atrás de uma máquina de lavar. E dali ele vai buscar o alimento dele nesse raio de ação. Então, ele é muito curioso. À noite, todos os ratos têm hábitos noturnos. Então, à noite ele vai buscar o alimento dele. Então, ele vai ali dar toquinha, busca na geladeira, busca no fogão, sobe em cima da pia para buscar esse alimento disponível, tá? Ou na despensa, etc. Quer Esse dizer, o camundongo normalmente ele está dentro da sua dentro da casa. sua casa, exato. O raio de ação, por exemplo, da ratazana é cerca de 50 metros. Ou seja, ele pode ter um ninho num terreno baldio, pode ter um ninho fora da sua habitação e à noite ele vai em busca de alimento. Ou ele pode entrar na sua casa, ou, por exemplo, ele pode se alimentar da ração do cachorro ou do gato, que fica fora da residência. No caso do rato de Na forro, verdade, é um chamariz para que eles venham para sua casa. exatamente. Ali, né, na ração, ele vai ter o alimento disponível, ele vai ter a água do cachorro também disponível, né, e vai ali buscar com alguma frequência o alimento. No caso do rato de forro, por exemplo, o raio de ação já é maior, cerca de 60 metros. Então, essas duas espécies podem buscar muito facilmente o seu alimento ou a água disponível saindo do vizinho, por exemplo. Então, o cuidado tem que ser um pouco mais complexo, ok? Ou seja, se eu não sair do vizinho, ele vem do vizinho, do forro do vizinho, para o forro da minha Para a casa. sua Pra minha habitação, pra minha casa. exatamente. Para o forro, ou então na região. Ele pode, mas ele anda em qualquer lugar. Sim. Não necessariamente. Ele se aloja normalmente na parte superior em forro. Então, É vamos isso? lá. O rato de forro ou rato de telhado, como o nome já diz, ele vai buscar regiões mais altas de alguma edificação. Então, ele pode fazer o ninho, por exemplo, no telhado, num forro ou num oco de árvore. E dali ele desce à noite para buscar o alimento disponível. A ratazana, o rato de esgoto, ele vai fazer os ninhos, por exemplo, em tocas. Tocas no jardim, tocas numa área de terreno baldio. E dali ele sai dessas tocas e vai invadir a residência, né? Os locais onde ele pode buscar o alimento. Eu acho legal falar assim, ratos de esgoto já significa que o bichinho é sujo. Sim, sim. E uma curiosidade muito interessante, se normalmente ele passa pelo esgoto, ele está em contato com regiões alagadas, logo ele é um bom nadador. Sendo um bom nadador, existem relatos dele nadar cerca de 800 metros até atingir o local onde ele vai buscar o alimento. 800 metros. E digo mais, ele pode mergulhar por até 3, 4 minutos para poder achar o local onde ele vai buscar o alimento dele. Ou seja, já teve casos, inclusive, dele mergulhar, entrar pela tubulação de esgoto e sair na privada do ambiente, né, da casa, onde ele vai, do andar superior. Do andar superior. Ele prende a respiração por 3, 4 minutos
e invade a sua casa pela privada. Isso eu já vi. Sim, É uma coisa muito impressionante. sim. E assim, independentemente de qualquer coisa, sempre que você for utilizar o vaso sanitário, olhe dentro dele.